dia a todos. Bom dia. Agora para os que estão encarnados. Bom dia a todos. Bom dia. Agora para os encarnados, despertos, que esse friozinho aqui não é bom dia. Brincadeira. É com muita alegria mais uma vez que aqui estamos reunidos para falar e para estudar o Evangelho de Jesus. Antes de começarmos, nós gostaríamos ainda de envolver nessa prece que acabou de ser proferida. Nós pedimos para que os amigos mantenham os pensamentos elevados a Jesus, o nosso amigo maior, o nosso irmão querido, o nosso protetor de todas as horas, de todos os momentos, pedindo para que ele possa, através dos seus missionários do bem e do amor, apaziguar nossos corações, iluminarem as nossas mentes, a fim de que consigamos captar a mensagem com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, qual colocamos em prepará-la para os amigos queridos. Vamos lá então? Esse é um dos temas mais discutidos, talvez um dos menos compreendidos, mas certamente um dos mais polêmicos do Evangelho, que nós falaremos esta manhã. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que seria nascer de novo? O que seria ver este reino de Deus? Será que o nascer de novo seria eu me tornar cristão? Mas e os 3, 4 quintos do mundo que não são cristãos? Será que eles não veriam jamais o reino de Deus? Será que Deus seria justo se não fizesse por qual estes filhos deles, também como nós somos, não pudessem ver o seu reino? Notamos que somente 1/5 da população mundial é cristã no dia de hoje. Mas o que seria então esse nascer de novo? Seria esse batismo do cristianismo? Eu sou cristão, por consequência eu nascerei de novo? O que seria esse nascer de novo? Seria a ressurreição? Seria eu voltar depois da minha desencarnação ou depois da minha morte do corpo físico? Seria eu voltar aqui na Terra com esse mesmo corpinho lindo que os amigos podem ver agora? Gordinho, altinho. Seria isso? A ciência diz que é impossível. O que seria então esse nascer de novo? Seria eu voltar à Terra com outro corpo. Seria, então, a reencarnação. E o que seria, então, que através desse nascer de novo, através da minha reencarnação próxima, eu continuarei amealhando fundos para um dia poder pagar essa entrada nesse reino de Deus, ou no reino dos céus, que é a mesma coisa. Por isso que esse é um dos temas menos compreendidos, mais discutidos e certamente mais polêmicos do Evangelho. É isso que nós trabalharemos aqui nos próximos 55 minutos, mais ou menos. Vamos lá, então? Primeiro, nós gostaríamos de dar parabéns ao Getú. Não é verdade? Quantos anos, Luiz? 23. 23 anos. Já são maiores de idade, já podem ter um lugar... Brincadeira. Parabéns para essa casa que vem trazendo informações sobre o Evangelho nos últimos 23 anos. Nos lembramos lá atrás da inauguração, né, bem pequeno, bem... Olha aqui que conquistaram hoje. Então, parabéns para vocês, para os amigos do Getú, por tudo isso que foi conquistado nesses 23 anos. E, como esse é o primeiro evento do mês de janeiro, nós gostaríamos de dar os feliz ano novo a todos os amigos aqui que estão presentes. Mas peraí, Flávio, isso aqui não é uma palestra espírita? Por que você está dando feliz ano novo? Parabéns para o Getú. Por quê? Porque essas atividades, como aniversário, como ano novo, esses ciclos são extremamente importantes para as nossas vidas. Para aqueles que não gostam de comemorar aniversário, eu gosto até hoje, com bolinho, com parabéns, adoro até hoje. Né? São muito importantes. Por quê? Porque eles nos mostram que esses ciclos da vida são extremamente importantes. Por exemplo, os amigos sabiam que no mês de janeiro as academias lucram 90% da receita anual. 90%. Ou seja, todo mundo come demais nas festas, aí se inscreve na academia. Aí janeiro vale 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes, aí chega lá em fevereiro, março, abril e acaba não indo mais para a academia. Então a gente aprendeu, até hoje aprende, continua fazendo, que esse New Year's Resolution não funciona. Não é verdade? Porque o que nos engorda não é o que nós comemos do Natal até o Ano Novo, mas é do Ano Novo até o Natal. A gente aprende isso. Não é verdade? Então, se fizermos uma comparação entre o Ano Novo, essa nova meta para o ano que entra,
com o que aprendemos com Jesus. Flávio, qual a conexão? Não estou entendendo muito bem. A conexão é muito simples. Que o que nós fazemos para seguir Jesus tem que ser constante. Não pode ser somente no domingo de manhã, quando nós chegamos aqui no centro espírita ou nos templos religiosos para aprender um pouco mais sobre Jesus. Isso éramos nós, esse comportamento éramos nós antigamente. Quando nós colocávamos a melhor roupa, íamos para os templos religiosos, ouvíamos o que o padre, o que o pastor, o que o rabino, o que o imã falava, e aí saímos do templo religioso, voltávamos para casa e continuávamos com os nossos escravos, continuávamos a abusar de nossas esposas, batendo em nossos filhos, não seguindo os comportamentos de Jesus, que ele nos mostra. Então, o que aprendemos com o Evangelho é, sim, estes ciclos são importantes, com certeza, porque eles nos mostram o que nós vamos angariando ou conquistando passo a passo. Mas não podemos ficar parados na ideia de que, então eu vou lá na frente conquistar uma coisa a mais. Então eu vou continuar. A consistência do Evangelho de Jesus é o que ele nos mostra. E se fizermos um paralelo ainda maior com esses ciclos anuais que nós temos aqui no nosso calendário, por que não então o ciclo da nossa reencarnação? Essa aqui é uma das nossas vidas, de tantas outras que já tivemos e tantas outras que ainda teremos lá pela frente. Não é verdade? Imagina uma série do Netflix, que este aqui é só um episódio de uma season da temporada inteira daquele seriado. Essa é a nossa série do Netflix. Ou seja, esse é só um episódio. Um episódio importante, com certeza. Porque é através desse episódio que nós continuamos dando vazão para os próximos episódios. Continuamos conquistando, criando situações, trabalhando em prol do nosso futuro lá na frente. Então a ideia que aprendemos com reencarnação é que esta vida aqui é a vida mais importante que nós temos agora. Por isso que não dá para deixar lá para a gente ouve de alguns espíritas isso, mas já que eu tenho várias encarnações, vou deixar para a próxima. Eu tenho tempo ainda. A próxima eu faço. Será que funciona, gente? Não, não funciona. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer lá na frente. Então precisamos trabalhar agora em nossa versão. Não é verdade? Olha que curioso o que Emmanuel nos traz nesse livrinho chamado Palavras de Luz. Voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina, que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. O que ele quer nos dizer aqui é que como nós lemos o evangelho hoje, ou a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, não é da mesma forma como nós líamos há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. E certamente não será como nós leremos nos próximos 100 milhares de anos lá na frente. Então a ideia é que nós sempre estamos nessa caminhada, nesse de progresso, em direção ao nosso Pai. Ou seja, por isso que é importante esses ciclos. Mas não é só Jesus que nos fala isso. A psicologia nos fala isso. Que sempre que nós colocamos metas mais palpáveis, nós conquistamos alcançá-las. Imaginem que se falássemos para uma criança, meu filho, você tem 5 anos de idade e você vai estudar agora, você vai entrar na escola no jardim, ou no kindergarten, no primário, como é que chama? Pré, né? No Brasil. Você vai entrar no pré agora e adivinha, você vai estudar 26 anos daqui para frente. 26 anos você vai estar na escola. Qual seria a reação daquela criança? 26 anos, papai? Como assim? Sim, porque são os 12 anos do colégio, aí depois você vai fazer mais 13, né? Tem um pré. 13 anos do colégio, aí depois tem mais os 4 da faculdade, são 17, aí tem mais os 3 do mestrado, são 20, aí tem o doutorado, especializações e assim por diante. São mais de 20 anos pela frente estudando. A criança fala, para com isso não funciona para mim. Né? Por isso que nós temos o quê? A formatura do pré. Aí temos a formatura do primário. Aí temos a formatura da 8ª série. Gente, eu sou velho, tá, gente? Na minha época é primário, né, 4ª série, 8ª. Hoje é tudo ciclo, eu não entendo como é que funciona hoje. Mas enfim, então a 4ª série, 8ª série, aí o colegial, aí a faculdade, e assim por diante. Ou seja, esses ciclos
que nós aprendemos e temos em nossas vidas nos fazem alcançar as metas mais facilmente. Da mesma maneira que nós temos hoje, né, o mundo dos negócios nos mostrando que os milestones, né, essas metas que nós temos que criar metas palpáveis para que a pessoa alcance em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas veja, ó, em 2027 você vai ter um produto que vai vender assim. Não funciona. Hoje a ciência nos mostrando que não funciona. Mas isso já nos dizia Jesus lá atrás. Só que estávamos tão ocupados que não prestamos atenção no que ele nos disse. Não é verdade? Então, voltando para a reencarnação, vou contar uma historinha de uma criança que faz os pais ficarem bem cheios de vergonha. Se você é pai ou mãe e o seu filho não te envergonha, talvez você envergonhe seus filhos. Né? E assim, faz parte. Os nossos filhos os envergonham às vezes, não é verdade? Então, olha que curioso esse caso, né, de uma criança de 2 anos e meio. Esse menino tinha 2 anos e meio e ele vai e serve um copo de água para aqueles amigos da família que estavam ali. Então, os pais recebem alguém em casa, uns amigos, né, uns convidados, e aí essa criança de 2 anos e meio vai e serve um copo de água. Né? Quando pediram para o filho tirar o copo de água, não, uma atividade comum, o filho vai lá, pega lá, leva para a pia, para o dishwasher, né, tem aqui, etc. E tal, né? Ele se recusa, 2 anos e meio. Eu não vou pegar, pois sou filho de Sharma. Sharma é uma entidade, né, superior na Índia, uma casta, né, de outras regiões tal, que não faz serviços manuais. Logo após, em uma repentina reação, quebra diversos copos. Se fosse na casa da minha avó, esse moleque ia tomar uma cintada feia. Né? A gente sabe disso. Hoje não pode fazer isso mais, tal, não é legal, não funciona, mas o que acontece então? Aí os pais ficam extremamente indignados. Como assim? Pedir para tirar o copo, você não vai tirar o copo? Quem que era essa criança? Quem que era esse menino? Onde que ele vive? Curioso, que nós já falamos, esse menino vive na Índia, o nome dele é Gopal Gupta, e ele morava em Nova Delhi com os seus pais. E curioso ainda é lembrarmos que os pais, a família, era muito humilde, pobres, muito simples. E esse menino de 2 anos e meio não tinha acesso à televisão, a Facebook, a Instagram, a nada disso. Ele não tinha como saber quem era Sharma, ele não tinha como ter ideias ou informações sobre uma vida diferente, uma casta diferente. Porque, diferentemente daqui dos Estados Unidos, na Índia, naquela época, e até assim, em muitos lugares até hoje, as castas sociais não se misturam. As pessoas não casam, não se relacionam com quem está fora da sua casta social. É bem separado a sociedade indiana até hoje. E aí, quando ele foi questionado, meu filho, como assim? Você não pode fazer isso. Está errado. Você foi mal educado. Como assim? Como é que funciona isso? Ele diz que já ter vivido em Mathura, uma outra cidade longe de Nova Delhi, e ele tinha muitos empregados que tiravam os pratos sujos sempre. Ou seja, ele não fazia esse trabalho de tirar os pratos sujos. E que petulância alguém pedir para que ele tirasse aqueles pratos sujos. Olha que curioso isso. Claramente, para nós espíritas, nós entendemos que essa criança de 2 anos e meio estava tendo memórias, recordações de uma vida passada. Por que isso? Porque era impossível que o pequeno Gopal Gupta tivesse acesso à televisão. Não tinha televisão. Computadores, não existia na época, internet, nada disso. Ele não tinha como saber o que era essa casta social diferente. Os pais não tinham relacionamentos com pessoas de outras, né, camadas sociais e assim por diante. Então, o que ele disse ali foi algo que nós aprendemos hoje com o Espiritismo, aprendemos, né, através da teoria das vidas sucessivas, que ele estava se lembrando de uma vida pretérita, uma vida passada. Flávio, eu não lembro de nada da minha vida passada. Né? Mas eu também não. Como é que funciona isso? Por que uns lembram, outros não? E assim por diante. Aliás, é curioso falar que todo mundo que diz que lembra da sua vida passada, a gente pergunta, mas e aí, o que você foi? Eu era um rei, eu era uma rainha, não é verdade? Eu era um conde, eu era um general. Ninguém era, por exemplo, o faxineiro, o cavaleiro que limpava cocô de cavalo, ou que, por exemplo, eu acho que era o bobo da corte, porque eu gosto de fazer piada, então eu fazia muita piada. Ninguém fala isso, não é curioso isso?
Então não dá, é humanamente impossível, cientificamente impossível só existirem reis e rainhas. Cadê o resto da população? Não é verdade? Então nos faz pelo menos a pensar, a parar para pensar, que será que essas lembranças são mesmo reais ou são fantasias que nós criamos em nossas cabeças? Óbvio, cada um vai ter a resposta, mas aqui obviamente não era uma fantasia. Porque não tinha como essa criança saber esses detalhes vívidos dessas informações sobre essa família que ele havia tido, né, no passado, em Mathura, na Índia, numa outra classe social, que ele não tinha conhecimento absoluto de como isso acontecia, como eles viviam e assim por diante. Aí olhamos para Jesus e perguntamos, será que Jesus falou de reencarnação na Bíblia? Vamos fazer uma enquete? Quem acha que Jesus falou de reencarnação, levanta a mão. Ok. Quem acha que Jesus não falou de reencarnação, levanta a mão. Ok. Quem está dormindo, levanta a mão. Porque faltaram mãos, gente. Faltaram mãos aqui, porque sempre tem que ser na conta certa e não fechou a conta aqui, tá? Vamos acordar, domingo, 11h05 da manhã. Aqueles que nos assistem pela internet, né? Bom dia. Vamos lá falar de Jesus, Evangelho, Boa Nova, alegria. Vamos despertar. Brincadeiras à parte. Jesus falou de reencarnação diversas vezes no Evangelho. Porém, o termo reencarnação e ressurreição, eles foram trocados à revelia em várias partes ou passagens do Evangelho. Falaremos um pouco mais para frente sobre ressurreição e a definição, mas para ficar bem tranquilo, bem claro, Jesus falou de reencarnação algumas vezes no Evangelho. Nós temos fatos históricos que no Concílio de Nicéia, 300 anos depois, né, da desencarnação de Jesus, algumas mudanças foram feitas nos evangelhos e a palavra reencarnação foi eliminada, onde deixaram somente a palavra, o conceito de ressurreição. Se olharmos, por exemplo, lá atrás, o povo judeu tinha esse costume, muito místico na época, né? Tinha já esse costume de conversarem sobre as próximas vidas e vidas passadas. Então a ideia de reencarnação sempre esteve presente nos temários, nas discussões do povo judeu. A única diferença é que muitas vezes essas discussões, a vertente da ideia de vidas sucessivas, só acontecia em grupos fechados. Por quê? Porque os rabinos estavam muito preocupados que se as pessoas ficassem muito preocupadas em discutir sobre reencarnação, iam acabar não fazendo o papel que elas teriam de fazer, como pais, como filhos, né? O trabalho, compromissos da família e assim por diante. Ficariam somente tentando discutir e aprender e descobrir a ideia do místico, do futuro, né? Do fantasia, assim por diante. Então, várias vertentes do judaísmo já tinham, desde aquela época, esse conceito de reencarnação. Hoje também são várias, né, áreas do judaísmo que estudam, que praticam a ideia de vidas sucessivas, a teoria de vidas sucessivas. Se olharmos lá atrás, um dos exemplos mais nítidos da ideia de reencarnação foi quando um dos chefes do Sinédrio, um dos sacerdotes da época, né, da sinagoga da época, chega para Jesus e ele conhecia bem a lei mosaica. Nicodemos, esse senhor aqui de vestimenta vermelha, né, enfim, um sacerdote da época, conhecia bem as ideias que estavam assim, né, sendo trabalhadas, que o povo judeu acreditava e assim por diante, porém ele não tinha muito como conectar a ideia de que Jesus estava falando desse reino dos céus. Aí ele vai e pergunta para Jesus, numa conversa, como que eu faço para alcançar o reino dos céus, o reino de Deus, que é a mesma coisa. Ele questiona Jesus para que o mestre pudesse dar uma resposta clara para Nicodemos, olha, faz aquilo outro, assim por diante. Imagina quem gosta de cozinhar aqui ou de comer, eu adoro cozinhar e gosto ainda mais de comer, somente pode ter uma ideia pelo tamanho da circunferência da calça, mas assim, faz parte. Então nós aprendemos que sempre que nós fazemos alguma comida, nós precisamos do quê? Passo a passo. Muito obrigado. Uma receita, não é verdade? Então a receita do bolo, você pega a água, aí pega a farinha, aí mistura com o ovo, aí você pega o fermento, aí põe e aí você vai fazendo aquela receita, aquele bolo, aquela comida, enfim, alguma coisa assim. Da mesma maneira, Nicodemos estava pensando sobre o reino de Deus. O reino dos céus. Mestre, como é que eu faço para alcançar o reino de Deus? Me dá aí uma receita de bolo para eu chegar lá.
Não traz assim sinal de fumaça, pomba correio, não funciona. Eu quero ser um de bolo, passo a passo, para alcançar o reino de Deus. E aí Jesus, na sua tranquilidade eterna, que ele sempre teve, né? Serenidade, sabia o que se passava na cabeça das pessoas antes delas perguntarem ou pedirem, sabia da necessidade de Nicodemo, da época, responde para Nicodemo, falando o quê? Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemo. Vocês acham que ele entendeu a resposta? De cara, assim? Opa, beleza, vou pegar a farinha, a água, o leite e vou atrás, vou fazer o bolo. Foi assim? Não. Ele ficou ainda mais confuso. Oi, nasci de novo? Olhem a conversa dele com Jesus. Que curioso. Aí ele vai e fala assim, como pode? Eu, já homem velho, nascer de novo? Posso tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Quem que já assistiu aquele filme, O Caso Curioso de Benjamin Button? Já assistiram? É ficção, tá, gente? O filme não existe, não existe. Ele fica velhinho, vai ficando mais jovem depois de velho. Não funciona isso, tá? É uma fantasia de Hollywood, não existe na vida real. Vou ficar bem claro aqui, tá? A ideia de que nós, depois de mais velhos, consigamos retornar ao útero de nossas mães é cientificamente impossível. Não tem como. A gente sabe disso. Hoje a biologia, a física, a anatomia, etc., nos mostra que não tem como fazer isso. Então ele já sabia, porque ele era um homem já conhecido, tinha informação, tinha cultura, ele era um sacerdote judaico da época. Aí ele fala, não está fazendo muito sentido isso. Olhem a continuação de Jesus para ele, porque Jesus sabia que não tinha feito, não tinha caído a ficha em Nicodemo ainda. Aí o mestre continua, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você acha que ficou mais fácil ou mais difícil para Nicodemos depois da informação de Jesus? Mais difícil? Quem é que mais difícil? Levanta a mão. Não precisa fazer enquete agora. Ficou mais difícil, porque ele não conseguiu entender o que Jesus queria dizer com termos como esse, por exemplo. Mas, se nós olharmos lá atrás, nos evangelhos, se olharmos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 4, e assim por diante, nós temos mais acesso a informações do que havia passado na cabeça de Nicodemos naquela época. Por exemplo, se essa ideia da crença da reencarnação fosse errônea, não existisse, por exemplo, Jesus teria acabado com ela imediatamente. Como assim ele o fez com outras teorias esdrúxulas que foram colocadas à sua frente. Não é verdade? Pelo contrário, ele não combateu. Longe disso. Ele sancionou como toda a sua autoridade e pôs como princípio, olha aqui em azul, como condição necessária para a entrada no reino. Insistindo quando acrescenta, não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Ou seja, já te falei, cara, você não prestou atenção. Já te falei antes. Tá lá, ó. Não fica admirado. É o professor que fala para o aluno uma vez, duas, três, quatro. É o pai que fala para o filho, faz aquilo outro, veja a luz acesa, pega a sua roupa, põe na lavanderia, faz aquilo. Tem que falar várias e várias e várias e várias vezes, porque nós ainda somos crianças espirituais. Porque Nicodemos e os discípulos, e os apóstolos, e todos aqueles que seguiam Jesus, ainda éramos crianças espirituais. Nós precisamos ouvir várias vezes para cair a ficha muitas vezes. Não é verdade? Então, aqui aprendemos que Jesus disse para ele várias vezes, assim, não te admires, assim por diante. A ideia, por exemplo, lá atrás, de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, é presente em muitas passagens dos evangelhos. Por exemplo, essa passagem que nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus, ela está nos 4 evangelhos. Aliás, quem lembra quais são os 4 evangelhos? Vamos ver se vocês estão aqui estudando espiritismo mesmo agora. Quais são os 4 evangelhos? Quem lembra? Oi?
Mateus, Marcos, Lucas são os 3 sinóticos, né, que estão juntos, e o de João também. Esses são os 4 evangelhos. Aí que está, né, contido todo o ensinamento de Jesus que ele deixou para a gente nos 4 evangelhos dos 27 livros que nós temos na Bíblia. Ou seja, esses 4 evangelhos têm esse termo que é o qual? Falamos sobre Mateus, que é um pouquinho diferente em João, por exemplo. Aquele que não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Lembra que antes era reino de Deus, agora é reino dos céus. Não te admires de que eu te diga, se preciso, nasçais de novo. Ou seja, palavras importantes aqui. Água e Espírito. O que é nascer ou renascer da água? Olhamos para o nosso corpo, né? 70% mais ou menos dele é líquido, ou seja, água. Os termos daquela época, água e líquido, eram termos parecidos, né, no aramaico. Então imaginamos que, acreditamos e entendemos que o nascer de novo da água é o nascer através do nascimento físico, nascer de um novo corpo. E o nascer do Espírito, o que seria então? Seria o renascimento do Espírito para as leis de Deus. O renascimento do Espírito para a ideia de que eu preciso me levantar e me direcionar no caminho do meu Pai. Como eu chego lá? Através dos Evangelhos. Através dos ensinamentos de Jesus. Através que nós, espíritas, aprendemos que o nosso maior modelo e guia para a humanidade, não somente para os cristãos, é Jesus. Muito obrigado. Ou seja, mesmo aqueles que não são cristãos, olha que curioso isso, né? Essa é uma frase difícil de dizer assim. Por quê? Mesmo aqueles que não são Jesus, não são cristãos, se seguirem Jesus, ou seja, os comportamentos que Jesus teve, é o suficiente. E é por isso que nós, espíritas, não dizemos assim, você precisa ir no centro 4 vezes por semana para ser espírita. Você precisa ler o livro dos Espíritos umas 8 vezes por ano para ser espírita. Não. Kardec foi muito claro quando ele disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele ou ela faz para vencer as suas más tendências e inclinações. Ou seja, eu posso ser espírita sem nunca ter pisado no centro espírita. Se eu me transformo diariamente, se eu tento polir as minhas tendências ruins, ou difíceis, ou infelizes, se eu consigo, essa minha evolução, eu sou espírita. Essa é a ideia. Então, para seguir Jesus, eu preciso seguir os seus exemplos, os seus passos. Eu não preciso apenas, sou cristão. Pouco importa. O que nós falarmos que somos, pouco importa. O que importa são as atitudes. São o que nós fazemos lá fora do centro. Aqui é muito fácil ser gentil, ser carinhoso, servir. Aqui é muito fácil. O centro é maravilhoso. Servir a água, servir a comida. Vou ajudar aqui, dar o passe. Por quê? Porque todo mundo aqui está no mesmo patamar, mais ou menos. Estamos juntos nessa caminhada. O pega para capar é lá fora. Quando alguém te fecha na espera, você fala: vai com Deus, meu irmão. Vai na paz. Né? Ou quando alguém te ofende no trabalho, quando o seu chefe te faz isso, é muito justo isso. Você fala: meu chefinho, que Deus te abençoe. Mas seria esse o nosso comportamento de cristãos, não é verdade? Não somente aceitar de ponto final, mas perdoar, deixar para lá, continuar trabalhando, nos melhorando, nos modificando, crescendo e assim por diante. Então, o que nós aprendemos com Jesus, esse nascer do Espírito, é essa nossa renovação moral. Essa plenitude que nós falamos aqui no centro, que um dia alcançaremos, só que vai precisar de muitas e muitas e muitas encarnações. Está aí o nascer da água, não é verdade? Para depois eu conseguir nascer do Espírito. Por isso que a água está antes e depois do Espírito. Fato curioso. A palavra ressurreição, sem entrarmos em termos judaicos e daquela época, gregos e tal, a palavra ressurreição é uma hermética, ou é uma figura de linguagem, na verdade, onde os judeus queriam exemplificar o levantar-se, ou seja, o despertar-se.
ressurgir é despertar. Ou seja, quando eu me desperto para as realidades espirituais, quando eu acordo e imagino, essa vida aqui é só uma vida, lembra do Netflix? É só um capítulo da minha série, da temporada da minha série total do Netflix. Quando eu me levanto para essas condições espirituais, quando eu me desperto e aprendo que essa vida aqui, ela é muito passageira, que o que realmente vale aqui é o que eu faço para o próximo, é quantas vezes eu estendo a minha mão para ajudar aqueles que precisam, é quanto eu faço para servir. Quando eu me dou conta disso, já estou me levantando para nascer de novo em espírito. Ou seja, então, depois das decorrentes reencarnações, eu alcanço a ideia da ressurreição, que é esse meu despertar para a vida espiritual. Para me tornar um dia um espírito crístico como Jesus foi e é. Não é verdade? É isso que eu aprendo com o Espiritismo. Essa é a minha leitura da Bíblia, que a palavra ressurreição e reencarnação, juntas, fazem muito sentido. Embora tenham sido trocadas de significado, de termos assim por diante, com o decorrer dos tempos, eu entendo qual que é a diferença. Eu vou ter que reencarnar várias vezes para poder lá na frente renascer em espírito e para ser um espírito igual a Jesus. Peraí, Flávio, então quer dizer que um dia todo mundo que vai ser igual a Jesus? Com certeza. É isso que aprendemos com o Espiritismo. E o mais lindo disso tudo é que aprendemos com o Espiritismo é que nós não somos privilegiados. Lamento informar, meus amigos, mas vocês não são especiais. Embora sua mamãe, o seu papai, meu filho, você é tão especial para ele, para ela, para o seu pai, para sua mãe, mas para Deus nós não somos especiais. Por quê? Porque Deus nos ama da mesma maneira, sem diferenciação. Da mesma maneira que Deus me ama, Ele ama você, você ali na frente, todos aí por fora. Os cristãos, os não cristãos, os ateus, os à toas, e não importa. Ele nos ama a todos da mesma maneira. Então, consequentemente, aonde Jesus chegou, nós também teremos condições e chegaremos lá. Alguns podem demorar algumas encarnações, outras muito mais outras, né? Eu acho que demorar umas milhares aí pela frente, porque estou bem longe, né, disso, né? Haja vista, na estrada, alguém me fecha, não consigo falar com Deus, me controlo já no xingo, porque já passei dessa fase, né? Então, assim, faz parte da nossa, né, do nosso estágio evolutivo desse momento. Então, continuando. Lá atrás, olha que lindo isso. Nos Hebreus, no livro dos Hebreus, há uma frase interessantíssima. Mulheres recebem os seus mortos pela ressurreição. Aqui, ó, como falamos antes, a palavra está usada de uma maneira equivocada. Seria melhor reencarnação. Por quê? O que é receber os seus mortos? É receber aqueles antepassados que já viveram. O avô, o bisavô, que agora reencarnam através da mulher. E é por isso que não está colocado homem, e sim mulher, não é verdade? Porque podem dar à luz a um bebê, a uma criança. Ou seja, aqueles que já morreram lá atrás. Essa que é a ideia, porque os hebreus colocaram a palavra mulher e não os homens. E é por isso que nós, espíritas, aprendemos que cada encarnação nossa é uma oportunidade para um novo aprendizado. É uma escola nova, é uma série nova, é uma profissão nova, é um conhecimento novo, é uma oportunidade nova. Então, cada vez que eu retorno para esse mundo, eu tenho condições diferentes. Hoje eu sou alto, baixo, gordinho, magrinho, sou branco, sou preto, sou amarelo, sou azul. Na outra encarnação eu sou isso. Cada uma das nossas encarnações, uma eu sou muito rico, eu sou muito pobre, e cada uma delas tem o quê? Tem os desafios diferentes para passarmos. Os desafios, os aprendizados, as lições, não é verdade? As experiências. E através de todas elas, nós vamos gangariando o quê? O nosso, esse renascimento que aprendemos do Espírito. Exemplo claro. Os meus amigos homens que estão aqui presentes, vocês mulheres têm uma função que nós jamais, homens, aprenderemos. Jamais. Ou seja, dar à luz a uma criança. Né? Nós não temos condições na encarnação de homens, né? Outra vez de mulheres que não deram à luz nessa encarnação, nós não temos como saber o que é isso, né?
que é dar a luz, que é ser uma co-criadora de Deus. Aliás, Emmanuel nos diz que o amor que mais se assemelha ao amor que Deus tem para conosco é o amor de uma mãe para com um filho, ou uma filha. Olha que lindo isso. Então não é justo que nós, homens, nas próximas encarnações, voltássemos como mulher para aprender o que é isso. Não é verdade? É diferente. Por exemplo, nós homens temos algumas funções que as mulheres jamais entenderão. Quer um exemplo? Voltem para suas casas, abram a geladeira, está lá um vidro de picles. As mulheres não conseguem abrir o vidro de picles. Precisam de homens para ir lá abrir o vidro de picles. Não é verdade? Ou um molho de tomate, o vidro que seja. Aí meu sogro veio nos visitar no passado, traz para minha esposa um abridor de latas. Fantástico, ele tira a pressão. Eu falei, cara, você está tirando a minha função aqui número 1 dessa casa. Brincadeiras à parte. Ou seja, cada uma das nossas encarnações, meus amigos, nós temos uma condição diferente. E temos experiências diferentes. E temos aprendizados diferentes. Ora como mulheres, ora como homens, ora como altos, baixos e assim por diante. Cada oportunidade de uma nova encarnação é uma oportunidade de aprendizado novo que nós temos. Então, para ficar assim, concreta a ideia de reencarnação e ressurreição, vamos olhar os termos que eles nos mostram hoje. Por exemplo, a ideia de ressurreição é o retorno ao corpo que nós já tivemos. Então, sabemos que fisicamente é impossível isso. Não tem como eu voltar lá, abrir um caixão daquele ser que já desencarnou, está lá sepulcro, né? Há vários anos, não tem como voltar, não existe isso. Cientificamente falando, é impossível. A ideia, ao contrário de reencarnação, é o retorno de nós, espíritos, num novo corpo. Retornarmos num novo corpo, diferente. Como falamos? Alto, baixo, homem, mulher, assim por diante. Ou seja, por uma nova oportunidade. Por um novo aprendizado. Essa é a ideia. Né? Então, a ideia, como nós falamos antes, ela já fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. A ideia de reencarnação. Mas, o que consta, e claramente aprendemos hoje, é que nós não tínhamos as noções meio vagas ainda. Por quê? Porque faltava ainda alguns conhecimentos que, através do iluminismo, do renascentismo, século XVI, XVII, que aprendemos com a anatomia, com a fisiologia, assim por diante, sobre a ideia do renascimento, assim por diante. Ou seja, quando olhamos para isso, essas palavras, embora elas tenham um significado, né, do dicionário completamente diferentes, elas foram trocadas muitas vezes nos dicionários. Por exemplo, quando Jesus apareceu, aliás, quem lembra para quem ele apareceu depois da sua desencarnação? Maria de Magdala? Muito bem. Não pode ser Madalena? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Depende da cada tradução, da cidade, assim por diante. Ou seja, quando ele aparece para Maria de Magdala, ele faz o quê? Ele se faz ver, o visível, vamos dizer assim, o seu perispírito está lá e se ilumina, e Maria de Magdala é um médium muito assim, ativa, consegue enxergar Jesus e conversa com ele. Ou seja, na transfiguração, temos um exemplo claro do que os judeus acreditavam na época, que fosse a ideia de ressurreição. Ele voltou para a vida. Mas, graças à mediunidade, a palavra essa que Kardec criou, olha que curioso isso, Allan Kardec criou a palavra mediunidade. Kardec não criou a palavra reencarnação. Porque a ideia de reencarnação, como falamos, já esteve lá atrás, nos hindus, nos gregos, assim, egípcios e assim por diante. Então a palavra mediunidade Kardec criou, explicou livros dos médios, assim por diante. Estudamos até hoje no Espiritismo. Né? Porém, reencarnação, ela sempre esteve presente. A reencarnação, meus amigos, é uma lei natural. É uma lei natural. Mas como assim, Fábio? E por que então não estava lá explicadinho na Bíblia? Aí perguntamos, conhecem a lei da gravidade? Quem conhece a lei da gravidade? Levanta a mão. Todo mundo, né? Se eu soltar aqui esse objeto, ele vai cair até o chão. Agora, ele vai cair com qual velocidade? É constante a velocidade? Se eu soltar esse objeto, ou um elefante, qual chega primeiro? Os dois juntos? A lei não muda. A lei da gravidade, ela diz que um objeto vai cair numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá sendo chato, né, gente? Que cara mais chato. Em física, essa hora aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as leis naturais, embora elas existam, nós muitas vezes não entendemos exatamente como acontece. Mas enxergamos que se eu soltar o objeto, ele vai cair. Não é verdade?
Então a mesma coisa acontece com a reencarnação. Ela acontece, nós muitas vezes não entendemos, mas eu volto na minha família, uma outra família, como é que funciona isso? Eu volto mulher, homem, mas aqui eu sou hétero, vou voltar como gay na próxima encarnação, trans. E aí, como é que funciona isso? Nós não entendemos muito bem como funciona, muitas vezes. Só que a ideia é que ela existe. Aprendemos o espiritismo que ela existe. Não é verdade? Então faz o quê? Qual que é o convite? Para que nós aprendamos mais sobre a teoria. Para que não cometamos nenhum erro lá na frente. Não é? Porque a reencarnação existe e está aí. Aprendemos isso. Através do Gopal Gupta e outros exemplos. Inclusive lá atrás, quando Jesus dizia ou conversava com os apóstolos e discípulos que o interrogavam, dizendo assim: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Por quê? Porque os escribas que escreviam a lei judaica, a lei mosaica, já diziam que o Elias tem que voltar. O profeta Elias tinha que voltar para trazer as novas informações. Né? Eles acreditavam nisso. Aliás, se olharmos para os 10 mandamentos, todo mundo sabe que são os mandamentos, né? Os 10 mandamentos, as leis que Moisés recebeu mediunicamente, lá, né? Enfim. E lá no Deuteronômio, no Levítico, está lá os 10 mandamentos. O mais curioso é que nos próprios 10 mandamentos está dito que nós pagaremos, ou seja, a conta dos 10 mandamentos, na segunda, terceira ou quarta geração. Ou seja, como é que seria justo, então, o neto ou bisneto, que nem teve acesso, contato com o avô ou bisavô, pagar uma dívida que fosse do avô ou do bisavô? Olha que curioso isso. Ou seja, lá atrás já existia essa ideia de que eu retornarei na terceira ou quarta geração, depende da tradução, na terceira ou quarta geração, na mesma família. E aí eu pagarei o quê? As minhas dívidas. Eu não tenho que pagar as suas dívidas, não, cada um paga as suas dívidas. Cada um é responsável por aquilo que fizer. Não é verdade? Está lá atrás já. Nos 10 mandamentos está lá a ideia da reencarnação. Talvez um pouco cheia de nuance, um pouco escondida, vamos dizer assim, mas para um bom entendedor, opa, está ali. Desde Moisés, essa ideia de reencarnação já esteve presente. Então, os discípulos perguntam para Jesus. Aí o mestre Nazareno responde: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. É isso que acreditava-se na época, né? Os escribas e aqueles que escreviam as leis mosaicas. Mas eu te declaro que Elias já veio e vocês não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. Ou seja, de qualquer maneira, a revelia. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Ou seja, já veio, vocês nem se deram conta, agora estão perguntando por quê. Ou seja, abre o olho aí, né? Isso é Jesus falando com a gente, nos termos do dia a dia de hoje. Tipo, acorda aí, vamos pra frente, né? Essa aqui é a ideia. Aí, Jesus estava declarando muito claro que João Batista, um dos seus evangelistas, era Elias que havia reencarnado. Ou seja, né, aquilo lá atrás de Elias, do Velho Testamento, o profeta Elias que havia voltado na época de Jesus como João Batista. Mas, Flávio, ok, mas e, além de Jesus, como é que a gente pode ter ideia de reencarnação? Porque, por exemplo, o meu primo, minha tia, meu papagaio, meu vizinho, cristão, católico, protestante, ele não acredita em reencarnação. Como é que funciona isso? Como é que ele entende isso? Né? Ele entende, ele entende. É diferente a interpretação, como é que funciona isso? Vamos olhar então aqueles que não são, ou que não seguem Jesus, vamos dizer assim, ou que não são, por exemplo, religiosos, o que falam sobre reencarnação. Duas pessoas que vou trazer aqui para vocês, que fazem terapias de vidas passadas. Ou seja, se existe terapia acadêmica de vidas passadas, existem vidas passadas. Tudo bem? Vamos combinar? E se existem vidas passadas, por que não existirão vidas futuras? É lógico entender que também existirão vidas futuras. Tudo bem? Então quem são eles? O primeiro deles, vocês devem conhecer, é de camisa azul, é um médico chamado Brian Weiss, que é um médico americano famoso por vários casos de terapia, de terapias de regressão de vidas passadas, enfim, coisas assim. Michael Newton, também póstumo de Brian Weiss, faz várias técnicas de regressão, assim por diante. Nós, espíritas, somente recomendamos terapias de vidas passadas em casos extremos. Casos traumáticos. Não consigo andar de avião porque eu tenho medo que vai cair. Eu não consigo cozinhar porque eu tenho medo de fogo.
Coisas assim, muito traumáticas. Por quê? Porque nós sabemos, de novo Netflix, né? Nós sabemos que essa aqui, nossa vida, é a nossa melhor versão. Vamos combinar, gente? Estamos progredindo, isso aqui é a nossa versão, sei lá, 4.0, 5.0. Imagina se fosse a versão 200.0. Imagina a versão 1.0. É bem difícil, né? Bem ruinzinha, fraquinha, maldosa, jogando pedra em Jesus, né? Ou seja, se eu lembrar de coisas assim, como é que eu vou ficar? Então, muito cuidado com as terapias, né, de vidas passadas. Nós somente recomendamos em casos extremos de traumas, de impossibilidade de viver, por exemplo, eu preciso cozinhar, não tenho medo de ligar o fogão por causa do fogo da chama, assim por diante. Né? Outra área da academia, de pesquisa, outros pesquisadores interessantes, por exemplo, um deles é chamado Ian Stevenson, ele que estudou durante 40 anos, psiquiatra, médico, durante 40 anos estudou casos de reencarnação. A história de Gopal Gupta veio do livro dele, esse livro que são as crianças que lembram das vidas passadas, né? Tem um que também chama 20 casos sugestivos de reencarnação. E ele fez pesquisas assim, durante muitos anos, 40 anos, 4 décadas, pesquisando crianças, na Ásia, que se lembravam de vidas passadas. Aí o seu estudante, o seu aluno, quando ele desencarna, alguns anos atrás, um médico chamado Jim Tucker continuou o trabalho do Ian Stevenson. Hoje ele é o chefe de psiquiatria na Universidade da Virgínia também. Tivemos a chance de conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa fantástica, né? Muito legal conversar com ele, tem uns casos muito legais, fala sobre as crianças, o que ele participou, o que ele viu, conversou já, enfim. Só que o foco dele é crianças que se lembram de vidas passadas aqui no Oeste, no Ocidente, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos, na Europa, assim por diante. Por quê? Porque ele acredita que se trouxermos exemplos mais próximos da cultura ocidental, as pessoas vão ter mais acesso, conexão maior com a ideia da reencarnação. Esse é o argumento, a hipótese que ele traz sobre as pesquisas que ele faz. E temos um dos médicos mais famosos aqui nos Estados Unidos, chamado Edgar Cayce, um médico americano que deixou milhares de livros, né, enfim, estudos, informações. Inclusive ele leu muito Kardec, enfim, ele é depois de Kardec, mas teve lá. Quem tiver a chance de conhecer, por exemplo, em Virginia Beach, tem uma fundação de Edgar Cayce, podem visitar, tem lá nas estantes dos livros, tem as obras de Kardec, bem legal conhecer um pouco mais sobre Edgar Cayce. Ou seja, esses acadêmicos, enfim, pessoas que estão aí pesquisando e trazendo informações sobre o que a reencarnação acontece no lado não religioso, vamos dizer assim, nas academias, né, no lado científico, por assim dizer. E aí fomos lá atrás, um livrinho fantástico, publicado em 1942, chamado Reencarnação em Foco, Progredir Sempre, Tal é a Lei, que está inclusive no túmulo de Kardec, né? Essa frase aqui. Ele traz alguns exemplos. Por exemplo, Jacques Christian, no inglês, é o gênio monstruoso, que discutia latim, grego, hebraico e árabe aos 15 anos. Discutia, conversava. E essas 4 línguas, meus amigos, têm alfabetos diferentes. Não são de português, espanhol, italiano, não. São 4 línguas com alfabetos diferentes. As letras são diferentes. Ele, aos 15 anos, já discutia bem, né, fluente nas 4. Olhamos, por exemplo, Mozart compunha com apenas 8 anos sinfonias. Aos 4, tocava qualquer música. Quem já estudou algum instrumento pode falar que como é difícil, né, tentar tocar alguma coisa. Ele, com 4 anos, tocava qualquer música. Aqui a partitura ele lia, tocava, ou seja, obviamente que lembrava de uma encarnação pretérita. Não é verdade? Beethoven dominava geometria aos 12. Geometria aos 12 anos. Olhamos a Michelangelo, que teve a chance de ver a Capela Sistina no Vaticano, o teto maravilhoso, ele pintou tudo e já era um escultor, um pintor magnânimo aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. O que nós fazíamos com 8 anos? Eu jogava bola na rua, rodava peão, bolinha de gude. É isso que eu fazia. Imagina, escultor, pintor, com 8 anos de idade. Né? Henrique sabia 3 línguas aos 13 anos. E a gente está com dificuldade em inglês até hoje. Não é verdade? Inglês malvado. Ou seja, Hamilton conhecia hebraico, mais 11 línguas aos 13. Não é o Hamilton da Fórmula 1, tá, gente? É o Hamilton lá no inglês, lá atrás, na idade... Ou seja, 11 línguas aos 13 anos. Curioso que sempre quando você fala várias línguas, você encontra outro que fala mais que você. É curioso isso, né? Não dá para comparar. Não tem como comparar. 11, 13 línguas, olha isso. Né? E Ericsson, daquela empresa famosa, tecnologia, né? Aos 12 anos, ele tinha sob responsabilidade 600 pessoas que trabalhavam no canal de Suez, com 12 anos de idade.
a sua autoridade, conhecimento técnico, né, já mostrava aí muito presente desde aquela época. Então, olhamos isso e devem ser provas de reencarnação, não é verdade? Mas não tem como não ser. Mas isso aí é um gênio, é prova, é prodígio. Cada um vai criticar de uma maneira que quiser. Então, se olharmos, por exemplo, as maiores críticas contra a ideia de reencarnação, quais são? A primeira delas é que as pessoas falam, imagina, se tiver reencarnação, vai quebrar a minha família. Porque eu posso estar nessa família agora, na próxima encarnação você seu filho, ou sua filha, ou seu pai, ou sua mãe. Como assim? Então minha família já era. Meu sobrenome, né? Imagina a casta na Índia, meu sobrenome diz quem eu sou. Maria de Magdala, né? Ou seja, do onde nós viemos, né? O Luiz de Westboro, né? Legal, isso é bonito, né? Ou seja, nós colocamos esse apego muitas vezes a coisas que não devemos ter apego. Por quê? Porque a nossa família é universal. Somos todos filhos de Deus. Somos irmãos. Então, a nossa família é o mundo. Não é verdade? Não sabe disso. Mas, aqueles que criticam a ideia de reencarnação sempre questionam: se realmente houver reencarnação, vai destruir a família. Olha o que está no livro dos Espíritos. Curioso a resposta de... Não, desculpa, o Evangelho. A resposta de Allan Kardec. Ou dos Espíritos de Allan Kardec. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Pelo contrário, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Por quê? Porque se uma encarnação passada, eu fui seu filho, eu não te tratei bem como mãe, ou se eu fui seu irmão, ou se eu fui seu pai, essa eu volto para quê? Para continuar, para refazer as minhas deficiências. Para tentar perdoar mais, para tentar servir mais, para tentar ser melhor pai, filho, tio, esposo, marido, patrão, chefe, empregado, enfim, qualquer que seja a nossa função nessa encarnação, nós temos que ser melhores hoje do que nós somos ontem. Lembra a ideia? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelos esforços que ele ou ela faz para domar suas más tendências e inclinações. Ou seja, o nosso trabalho, meus amigos, é diário. Sermos melhores hoje do que fomos ontem. Essa é a ideia. E cada encarnação nos traz essas oportunidades. Então a ideia que destrói, não, pelo contrário, né? Fica mais forte ainda esses laços de família. Nas obras póstumas de Kardec, tem essa pergunta: por que, de maneira geral, então, nós não lembramos de vidas passadas? Por que essa gente não lembra? Esquece dos reis, das rainhas, talvez seja uma fantasia, né? Por que nós não lembramos? De maneira geral, nós não lembramos das nossas encarnações passadas. Por que será? Porque Deus é misericordioso e bom. Se eu lembrasse, aí bicho ia pegar. Não é verdade? Imagina na última encarnação, eu tivesse sido seu irmão, tivesse te matado. A gente volta como irmão. Ou melhor ainda, você volta como minha mãe. Imagina a raiva que você... Me matou esse miserável aqui, ó. Ou seja, ia ficar muito mais difícil para trabalharmos as nossas dificuldades, nossos desafios. É por isso que os Espíritos mostram que as lembranças de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa, mais difícil, mais complicada seria a nossa última existência. Desse modo, Deus, misericordioso, obrigado, nos poupou, cada um de nós, a esse acréscimo de sofrimentos. Imagine se você é mulher numa encarnação passada, tivesse sido abusada. E agora você de novo, aquele seu marido, o abusador. Como é que você lidar com isso? Nem se você foi homem e abusou do seu filho, agora você volta como pai ou como filho. Ou seja, é muito difícil isso. Nós não temos ainda condições espirituais para lidar com essas condições, com essas situações. Por isso que na misericórdia de Deus, ele é tão bom, que ele fala assim, você é ruimzinho, mas você tá, né? Você vai no centro, tenta se melhorar, lê um livrinho de vez em quando, então vamos dar aqui umas 20 encarnações, para você continue. Lá na frente, aí você vai poder trabalhar essa dificuldade grande que você criou lá atrás. É por isso que Emmanuel nos diz que somente a expiação vem quando o espírito está pronto. É por isso que vemos hoje, por isso que nós conseguimos entender a diferença, como assim, por exemplo, uma família, um irmão perfeito, outro não. Ou uma família, um filho, ou seja, as diferentes situações, as diferentes expiações que nós temos,
são consequências de atitudes lá atrás que tivemos. E agora é uma oportunidade para nós fazermos o quê? Olharmos para aquilo e tentarmos mudar de sintonia. Para tentarmos fazer o quê? Esse despertar, esse levantar do espírito em direção a Deus. É por isso que nós não lembramos das vidas passadas. Continuamos então. Quais são os maiores obstáculos para entendermos ou acreditarmos na ideia de reencarnação? Continuando, né? Pesquisas científicas apaixonadas. Por quê? Porque o pesquisador, quem é aqui pode dizer, é aquele que ou aquela que vai pesquisar ceticamente falando, sem ter um pré-conceito, um conceito já pré-concebido. Aí eu vou tentar descobrir como é que essa caixa, né, é criada, como é que foi o papelão, a diferença, o cálculo, ou seja, ele ou ela vai fazer a pesquisa para descobrir o quê? Qual que é o resultado daquilo, sem ideias pré-concebidas. Mas se eu sou um pesquisador, que eu sou muito religioso, por exemplo, que não entendo, que não acredito, reencarnação não existe, imagina, eu vou entrar para uma pesquisa já com a paixão, nunca vou descobrir que nunca vai funcionar. Ou seja, não vai descobrir nada mesmo, né? Então, a pesquisa por si só, ela é cética, ela é neutra. Não tem como ter, né, lados antes de descobrir como é que funciona. Por exemplo, né, objeções filosóficas. Para mim isso nunca faz sentido, porque assim, ou seja, filosoficamente para mim não faz sentido. Aí eu nunca vou conseguir entender. Não adianta. Talvez nessa encarnação a pessoa nunca entenda a ideia de reencarnação, né? Continuando, o aumento da população mundial. Imagina, são quase 9 bilhões de pessoas hoje, né? Se tivesse encarnação, Flávio, lá atrás também teria 9 bilhões. Seria a mesma quantidade, não é verdade? Aí nós pegamos um livrinho chamado O Consolador, quem teve chance de ler já, livro de Emmanuel, escrito lá na época, antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, né? Nos mostra, na época da Segunda Guerra Mundial, nos mostra que a população no orbe terrestre é de aproximadamente 20 bilhões de espíritos. Ou seja, temos 9 aqui e 11 à nossa volta. Então é natural que a população cresça, que o mundo cresça, se desenvolva. Tem muitos lugares ainda aí, né, não habitados, como nós sabemos. Então a ideia de população mundial não tira a ideia de reencarnação, pelo contrário. Né? Já falamos nas vidas passadas, princípios religiosos, eu aprendi na minha religião que isso não existe. Eu aprendi que vai ter inferno, que vai ter céu. Eu cresci a vida inteira com aquilo enraizado no meu conhecimento. Minha vida é assim. Eu fiz tudo, minha mãe, meu avô, meu tio, meu bisavô, assim por diante, me ensinou que tinha que ser feito assim. Então, se aqueles princípios são tão fortes assim, a pessoa não vai conseguir, né, mudar de raciocínio, de patamares, assim por diante. Curioso é que no começo do Livro dos Espíritos, Kardec nos faz um pedido muito, muito interessante. Ele nos pede para pensarmos criticamente em relação à doutrina espírita, aquilo que era novo na época, para que cheguemos aos conhecimentos espíritas sem ideias pré-concebidas. Porque se chegarmos com ideias pré-concebidas, a gente não vai conseguir entender realmente o que a doutrina nos mostra. Entendeu? Entenderam? Ou seja, se eu não me livrar disso, se eu não chegar, né, fresh, vamos dizer assim, eu aprendi isso no catolicismo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter um santo. Não tem como, você não está preso àquilo lá ainda, você não tem como descobrir algo novo. Ou seja, as mentes que pensam criticamente têm que estar abertas para descobertas novas. Senão nós vamos sempre tentar colocar aquele quadradinho no mesmo lugar, e não num lugar diferente. É isso que aprendemos com o Espiritismo. E algo interessante são os nossos preconceitos, que não nos deixam, por exemplo, muitas vezes ver ou entender a ideia de reencarnação. Imagina, eu nascer em outro país, imagina eu nascer argentino, na próxima encarnação, que absurdo é isso. Imagina um americano nascer mexicano, você mexicano aqui, como assim? Né? Um quebecois nascer canadense, ou seja, esses preconceitos, eu vou nascer em próxima encarnação negro, eu vou nascer gay, eu vou nascer trans, eu vou nascer isso, eu vou nascer aquilo, pobre ou rico. Os nossos preconceitos não nos deixam ver a realidade da reencarnação. Curioso isso, né? Por quê? Porque nós, se não nos livrarmos desses conceitos pré-estabelecidos, nós não conseguimos enxergar a realidade. Tá? Curioso isso. É por isso que olhem essa frase linda de Emmanuel. O apreciador de assuntos transcendentes, que imaginamos somos todos nós, né? Nós apreciamos os assuntos espirituais, coisas assim, encontrará em o Novo Testamento diversas passagens
em que Jesus se refere à reencarnação em termos tão claros que ninguém em sua sã consciência vai poder atribuir ambígua interpretação. Se nós realmente nos debruçarmos para ler, para estudar, para tentar aprender, para fazer sentido o conceito de reencarnação, nada vai nos tirar desse mindset, vamos dizer assim. Né? Negar a lógica da reencarnação, tentando esconder-lhe em fulgurações misericordiosas, seria no porvir tão insensato quanto negar a presença do homem na ribalta do mundo. Mas como assim? Gente, tem gente que até hoje não acredita que o homem foi para a Lua. Sabiam disso? Tem gente que acredita que o mundo é quadrado, que o mundo não é redondo. Em 2023, essas pessoas talvez precisem de outras tantas encarnações para conseguirem aprender a ideia de reencarnação. Não estão prontas. É por isso, gente, que nós... Aliás, pergunta. Quando que nós conseguimos mudar alguém? Nunca, né? Aliás, conseguimos. A resposta é tricky. Desculpa, é tricky a resposta. Conseguimos sim. Por quê? Nós mudamos o outro pela nossa mudança. É quando nós mudamos, tipo, o que esse fulano tem? Olha aqui, fala sério. Olha lá. E aí, o que você está fazendo, cara? Ou seja, o nosso comportamento, ele vai servir de quê? De motivação, talvez de inspiração para outra pessoa mudar. Mas nós não mudamos ninguém, diretamente falando. Impossível. E é por isso que nós não temos o papel de converter ninguém. Você tem que ir para o centro, maravilhoso, vai ter uma palestra lá, vai ter um passe, quando eu tomo um passe, fico mais tranquilo. Se a pessoa não estiver pronta, não adianta. Você pode falar que vai chegar Jesus lá. Não adianta. Se Jesus entrasse aqui, vários negariam Jesus até hoje. Mas será que ele mesmo? Ele tem meio moreninho, né? Eu achei que ele fosse branco de olho azul. Tá meio pretinho, Jesus, né? Que curioso isso, né? Mas que difícil, diferente, né? Vocês vão criar fantasias na nossa cabeça para não enxergar a mensagem do Cristo. Pouco importa como ele aparece, como pareceu. Não é verdade? Então, esse é o nosso papel. Nós não devemos tentar converter ninguém. Por quê? Porque cada um está lá, junto no caminho dele ou dela e assim por diante. Livrinho Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos diz que a reencarnação é lei universal. Ponto. Não tem discussão. É lei universal. Como a lei de mediação e reação, como a lei, por exemplo, da gravidade, assim por diante. São leis universais. Sem ela, a nossa existência terrestre representaria um turbilhão de desordem e injustiça. Como é que eu posso explicar, como falamos antes, dois filhos, onde um é perfeito, inteligente, vai bem na escola, outro tem dificuldades, talvez não tenha um problema físico, uma deficiência. Como é que eu explico isso? Será que Deus gosta mais desse filho do que daquele filho? Não. Se nós somos pais e mães, gostamos dos nossos filhos da mesma maneira, quem é pai e mãe pode falar isso? Talvez eu tenha uma afinidade maior com um filho ou com outro, mas o amor é igual para os dois. Não é verdade, gente? Quem é pai e mãe sabe disso, né? Ou seja, não tem diferença. Então Deus, que é o Pai Supremo, o Pai Absoluto, não tem diferença também. Porque Ele nos ama da mesma maneira, sem distinções. Como é que eu explico, então, que um filho é diferente do outro? Ou seja, são oportunidades diferentes. São resquícios, ou são condições que nós lá atrás criamos e estamos aqui trabalhando para o progresso. Então não há injustiça. Aliás, é graças à reencarnação que nós conseguimos dar ou fazer sentido à justiça divina. Eu digo para os meus amigos que se eu não fosse espírita, eu seria ateu. Porque para mim não faria sentido eu, em uma só vida, conseguir ter, fazer tudo, e o outro não tem condições. Outro tem. Ou seja, como assim? Então quer dizer que Deus ama mais quem nasce aqui nos Estados Unidos do que aqueles que nascem lá no Bangladesh, passando fome, comendo na rua? Será que é isso? Não. Seria muita injustiça. Por isso que sem a reencarnação, gente, não dá para ser cristão. Sem a ideia, para nós, sem a ideia de reencarnação, fica muito difícil a ideia de entender o que Jesus nos disse. Ou da justiça divina, como o Emmanuel nos diz no Caminho, Verdade e Vida. Para encerrar, vou fazer uma historinha aqui para vocês, desse livro chamado A Volta. Quem já leu esse livro? Em inglês chama Soul Survivor. Não é um livro espírita, é um livro de um caso real, que aconteceu. E o curioso, porque nesse caso, esse
pequenino aqui, ó, James, né, James Leninger, filho de Bruce e Andrea, morava na Louisiana, aqui nos Estados Unidos. Ele, com 3 anos de idade, mais ou menos, começou a ter vários pesadelos à noite. E ele acordava de madrugada gritando, em prantos. O avião está caindo, fui abatido, homem, man down, né, que a gente fala aqui em inglês. O homem está caindo, estou afundando, estou morrendo. E aí os pais, muito preocupados, né? Calma, filho, vamos lá, né? Abraçavam o filho e voltavam a dormir. Toda noite era a mesma história. Aí começaram a ficar preocupados, alguma coisa está errada com meu filho, né? Uma coisa, imagina. Aí levaram para um terapeuta, outro e outro, até chegar nesse terapeuta que cuidou dele, chamado Carol Bauman. Quem lembra do primeiro simpósio espírita aqui em Massachusetts, que nós fizemos, né? Lá no Faneuil Hall, em Boston? A Carol Bauman foi uma das nossas palestrantes. Ela falou pra gente. Ela trata de crianças que se lembram de vidas passadas e faz terapia com as crianças, né? Chama Carol Bauman. E aí, o Bruce e a Andrea, os pais de James, levaram para ele falar, né? Para ter terapia com a Carol Bauman. E aí, esses pesadelos foram intensificando. E aí, os pais foram pegando mais informações, ao ponto de que chegaram à conclusão que James, o pequeno James, estava realmente se lembrando de uma vida passada. E o curioso é que ele sempre assinava James o terceiro. E ninguém nunca tinha entendido o porquê. E aí depois foram descobrir que o James Houston, que é esse piloto aqui americano, está aqui, né, na foto dele, ele era James Houston Jr., segundo. E o James Leninger achava que ele era o terceiro. Por isso que ele assinava como James o terceiro. E ele traz informações que somente os pilotos desse avião, o Corsair, tinham conhecimento. Coisas, por exemplo, o manete do avião, né? Para você decolar o avião, você tinha que fazer um jogo ali para ele poder decolar reto. Então ele ficava, né? Ou seja, coisas que quem nunca voou aquele avião, né? Quem nunca pilotou o avião, jamais saberia. E uma criança de 4 ou 5 anos de idade trazia isso. Ele vai, né, o pai leva ele em feiras, exposições de aeronaves, ele entra no avião, né, nesse avião aqui, e começa a mexer nos botões como se soubesse tudo. Uma criança de 5 anos de idade. E além disso, chega um ponto que os pais levam ele, descobrem que na Jima, né, onde era o porta-aviões americano, que foi abatido lá na costa do Japão, costa de Hiroshima, ele morreu, com vários outros pilotos morreram também nessa batalha, né, na época da Segunda Guerra Mundial, ao ponto de que os pais, né, o Bruce descobre um grupo de veteranos de guerra que estiveram lá, na época com 80, 90 anos de idade, e o pequeno James vai se encontrar, porque ele tinha 7 anos, vai se encontrar com um dos pilotos que ele voou junto. Era colega dele do porta-aviões. E eles conversam e se lembram de coisas que só os dois sabiam, por exemplo. Sabia que, por exemplo, esse colega dele de quarto, esse americano de hoje já está falecido, ele tinha uma avó, né, que na época tinha vindo de um país, enfim, uma história muito, muito legal, muito linda a história. E esse livro traz pra gente essa história. Uma história de conhecimentos assim, reais, que o pequeno James Leninger se lembrava de uma encarnação passada. O livro tem 300 páginas, assim, fantástico, né? Muito, muito legal, muito curioso isso. Aí eu pergunto para vocês, um livro desse deveria servir como base assim, fundamental para as pessoas entenderem a ideia de reencarnação, não é verdade? Os pais do pequeno James, eles são protestantes. E até hoje, perguntarem para eles, já falaram no 60 Minutes, já falaram na CNN, vários programas de televisão, até hoje eles não aceitam ainda 100% a ideia de reencarnação. Um exemplo, dentro da casa, onde o seu filho passa por dificuldades, você leva o seu filho para fazer terapia, a terapeuta trabalha com o seu filho, descobre informações que ninguém mais tinha conhecimento, por exemplo, a avó desse colega, me fala a memória agora, desse colega que voou com ele, tinha uma história muito curiosa na época, e só ele que lembrava, ninguém mais sabia disso. O pequeno James vai se encontrar ainda com a irmã desse rapaz que voou na época, depois que ele faleceu, e ele lembra que o colega dele de trabalho, né, na guerra, fala coisas da irmã, que eles tinham uma vida muito próximas, eram muito amigos naquela época,
E naquela época não existia muita amizade entre irmão e irmã, tinha aquela história de quartos separados, vidas separadas, né? Cultura daquela época, de 80 anos atrás. Enfim, aprendemos coisas nesse livro que o pequeno James se lembrava, que os pais não tem como refutar isso. Não é verdade? Ou seja, isso aí está aqui, ó, dentro de casa, e mesmo assim até hoje os pais, talvez seja reencarnação. Talvez seja uma lembrança de uma vida passada. Talvez isso, talvez aquilo. É por isso que, meus amigos, nosso papel como espírita, ou como espíritas, é realmente entender a ideia da reencarnação. E o que ela faz para mim? O que ela deveria fazer para mim diferente? Se eu já conheço essa ideia, essa realidade da lei natural da reencarnação, como é que eu faço para continuar com a minha vida? Como é que eu entendo que tudo o que eu faço hoje vai ter uma consequência lá na frente? Tanto é que Kardec deixou lá no seu túmulo essas palavras: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ou seja, esse convite, com a ideia da reencarnação, deveria nos fazer pensar sempre o que estamos fazendo com as nossas vidas. Qual que é o nosso comprometimento aqui, como espíritas, como cristãos, que é a mesma coisa, como pais, como mães, como tios, como primos, como chefes, funcionários, assim por diante. Para quê? Para que tenhamos um comportamento cada vez mais cristão possível. Para quê? Para que a próxima encarnação nossa ainda seja melhor, para que a próxima vida nossa nós continuemos trabalhando, né? E não nos arrependamos, como muitas vezes olhamos para trás: o que eu fiz aqui? Por que eu ainda não aprendi a fazer diferente? Então, pelo menos, nós gostaríamos que a ideia da reencarnação, essa nova oportunidade, como temos todos os anos, de um começo novo, de uma ideia nova, né? De algo diferente, para começarmos, que ela sirva de motivação para nós continuarmos cada vez mais próximos do Evangelho de Jesus, tendo ele como a nossa maior inspiração. Essa que é a mensagem. Esperamos que tenha sido benéfica e que os amigos tenham entendido a ideia da reencarnação. Tem que servir para a gente e não para os outros. Ok? Muita paz e que Jesus os abençoe hoje, agora e sempre. Eu faço agora, né? Isso. Uhum. Só para a musiquinha, Luz? Amigos queridos, vamos respirando tranquilamente, sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Se nos sentirmos à vontade, fechamos nossos olhos, nos ouvindo essa música que nos penetra os sentidos mais profundos. E sem um só pensamento, uma só emoção, vamos imaginando o nosso amigo, o nosso companheiro maior, Jesus. Ele, de cabelos longos, de olhar sereno, meigo, entra por aquela porta e nos abraça a cada um. Em um só pensamento: Jesus, aqui estamos, com a certeza de que estás conosco, como nos havia dito há 2000 anos. 2 ou mais pessoas em meu nome reunidas, lá ou aqui estaria. Com esta certeza, amigo Jesus, nós pedimos para que neste abraço
possa alcançar no fundo de nossas almas, amigo Jesus, nos dando tudo aquilo que nós precisamos e já somos merecedores por nosso refazimento bio, psico, físico e espiritual. Que seu abraço, amigo Jesus, possa percorrer nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, enfim, nossas mentes, a fim de nos dar tranquilidade, paz, forças, amigo Jesus, para continuarmos trabalhando em nossa melhoria íntima, para continuarmos sempre orientados pelo Teu Evangelho, porém arregaçando as mangas e trabalhando em prol do nosso próximo, estendendo as nossas mãos àqueles que precisam, amigo Jesus. E se pudermos pedir para que realmente deixe essa paz, esta tranquilidade, Rabi da Galileia, para todos nós, com a certeza de que ao sairmos daqui, a distribuiremos para todos aqueles irmãos, companheiros, parentes, amigos que vierem a se relacionar conosco. Obrigado, Jesus, por essa bendita oportunidade. E nos dê outras tantas como essa no porvir. Que assim seja.